Quais as consequências do uso político da ciência? A saúde da população pode ser prejudicada por uma disputa de poder? A Coronavac está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac e tem parceria no Brasil com o Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. As duas instituições já trabalhavam em conjunto antes do aparecimento da pandemia, devido às semelhanças entre seus produtos. O desenvolvimento da Coronavac foi acelerado porque o Sinovac já tinha uma vacina contra outro coronavírus, que apareceu em 2011. Esta vacina foi desenvolvida com a mesma tecnologia usada pelo Butantan, que é a do vírus inativado. O Ministério da Saúde é o único cliente do Instituto Butantan e a vacina Coronavac, para ser utilizada no Brasil, tem que ser homologada pela Anvisa. Os diretores do Instituto Butantan e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estiveram cara a cara para explicar a suspensão temporária, no Brasil, da pesquisa sobre a vacina Coronavac. É o que você vai ver agora em discussão. Quem, na verdade, politizou foi o presidente da República, porque o que chamou a atenção foi ele declarar publicamente a suspensão desses estudos como uma vitória dele. No momento em que a Anvisa suspende os estudos e o presidente, no momento seguinte, comemora a suspensão dos estudos e da morte, é evidente que passa a politização. Nós entendemos na agência que esse evento, o evento em si e não todo esse corolário que está à volta do evento, foi um evento de rotina. Às 21h04 da noite, foi postado na caixa postal do estudo, né, um ofício. Só que eu pergunto, quem é que vai acessar a caixa postal do estudo às 9h04 da noite? A suspensão de protocolos é uma rotina na pesquisa científica. O que não é rotina é essa suspensão ser usada politicamente. Não foi o Congresso Nacional, nem foi a população que politizou. O senhor disse que não é para politizar. Quem, na verdade, politizou foi o presidente da República, porque o que chamou a atenção foi ele declarar publicamente a suspensão desses estudos como uma vitória dele. Se a gente for analisar, é isso aí. Não tivesse nenhum comentário desse tipo de pessoa que tem influência na população, eleita pelo povo, não tinha tido essa conotação. Eu fico feliz com a declaração da eminente senadora Zenaide. Não podemos politizar, mas infelizmente já politizado. Isso, na verdade, tivesse sido tratado desde o princípio como um fato do desenvolvimento vacinal, portanto um fato rotineiro e ligado exclusivamente à área técnica, nós não estaríamos agora tendo essa conversa aqui com os eminentes senadores e a população não estaria preocupada com tudo que está acontecendo. No momento em que a Anvisa suspende os estudos e o presidente, no momento seguinte, comemora a suspensão dos estudos e da morte, é evidente que passa a politização, está clara, é evidente, pode ser seja até a revelia de Vossa Senhoria, o que eu acredito que seja. Mas aconteceu isso? Essa interrupção temporária não teve nenhum efeito prático sobre a condução dos estudos e, na realidade, os efeitos maiores foram os efeitos aí políticos decorrentes da forma como isso aconteceu e no momento em que isso aconteceu. E afinal, o que deve direcionar a busca por uma vacina eficaz? A vacina não pode ter conotação política, não tem. Ainda bem que a Anvisa, logo nessa semana, retomou os testes. Eu exulto que assim seja e que avance em relação a isso. Eu quero destacar, não importa qual seja a vacina. A ciência que nos diz que os testes em relação à Coronavac estão mais avançados. Se a ciência e a informação nos falam isso, me parece que é a única coisa que nos pode balizar nesse momento. Precisamos, sim,
de uma vacina eficiente, que funcione e que salve vidas. Simplesmente isso. Nós não podemos entrar em debates ideológicos e muito menos político de interesses eleitorais. A humanidade, ela está angustiada e, claro, agradece por uma decisão o mais rápido possível. Eu não faço nenhum julgamento de valor, não me cabe fazer julgamento de valor. Tá? Durante todo esse momento eu tenho ressaltado que o assunto ele deve ser um assunto técnico, um assunto que diz respeito ao estudo clínico, à sua segurança, à segurança da vacina e ao compromisso que todos nós devemos ter com a saúde do povo brasileiro. A sucessão dos fatos mostrou ruídos na comunicação entre a Anvisa e o Butantan. Eu, particularmente, fui surpreendido pela notícia, porque estava na bancada da TV Cultura, fui surpreendido pela notícia de que o estudo clínico havia sido suspenso, dada aí a gravidade do efeito adverso. Eu não estou colocando aqui se deveria ter sido ou não deveria ter sido interrompido. Tá? Acho que até faz parte dos estudos clínicos interrupções temporárias na ocorrência de dúvidas. O que eu simplesmente mencionei aqui foi o fato de que a interrupção foi anunciada ao Butantan pela imprensa. Tá? E isso, obviamente, que não é a melhor forma de fazer. É importante dizer que a Anvisa, quando decidiu na noite de segunda pela interrupção dos testes, e eu quero dizer aí o seu grupo técnico interno, independente, foi oficiado ao Butantan. Então, se o Butantan soube pela imprensa, realmente é uma questão que precisamos registrar, porque o ofício foi enviado e só foi essa nota para o nosso portal 40 minutos depois. Com relação à comunicação, aí sim, da Anvisa com o Butantan, o Almirante está correto. Né? Às 21h04 da noite, foi postado na caixa postal do estudo, né, um ofício. A caixa postal do estudo no sistema da Anvisa. Foi postado, certo? Só que eu pergunto, quem é que vai acessar a caixa postal do estudo às 9h04 da noite? Obviamente, isso só seria acessado na manhã do dia seguinte. Né? Não existe um funcionário de plantão para acessar essa caixa de estudo. Na manhã seguinte, quando oficialmente foi aberta a caixa postal, observou-se o ofício e determinou-se a parada do estudo. Então, o estudo foi efetivamente parado na manhã do dia 10. Tá? Aí já havia feito toda a comunicação de imprensa, toda a politização, toda a manifestação. Isso aí, obviamente, que não é positivo. Mas será que não poderia ser outro o tratamento que a Anvisa deu para esse caso? Não seria praxe pedir mais esclarecimento ao Butantan antes de decidir de suspender, uma vez que o Instituto já havia informado que o evento adverso havia sido analisado e não tinha relação com a vacina? Faltou bom senso para a Anvisa ao decidir suspender os testes sem antes esclarecer os fatos com o Instituto Butantan? Qual é o protocolo de comunicação entre o regulador e o regulado em situações como essa? No caso de informações insuficientes e incompletas, a orientação ela é pela suspensão de imediato, como foi feito, ou faz um novo contato com a instituição regulada de modo a prestar maiores esclarecimentos? As apurações referentes ao evento adverso em questão não deveriam ser mantidas no âmbito administrativo até que se concluísse a investigação do caso. O doutor Antônio Barros falou que a Anvisa tem a obrigação de comunicar, mas eu insisto com a preocupação, o tempo e a hora dessa comunicação. Na opinião dos senhores, a forma como a Anvisa comunicou o evento à população foi correta ou intempestiva? Eu queria colocar que apelar a Vossa Senhoria que não leve essas questões de uma maneira tão burocrática, porque é evidente que com um pouquinho menos de má vontade e de preocupação com qualquer aspecto político, ideológico, seria possível fazer
uma consulta, ou mesmo pessoal. Faltou um parecer do Comitê Independente Internacional. Isso é suficiente para parar a pesquisa? Foi essencial buscar mais informações. Só que as informações têm que ser buscadas com quem tem no contrato, no papel, a competência para fazê-lo. E essa entidade chama-se Comitê Independente Internacional, que não foi acionado quando nós tivemos a necessidade de interromper os testes. Não adiantava um telefonema, conforme se quer colocar, para o Instituto Desenvolvedor, porque o Instituto Desenvolvedor não é o comitê independente, ele é parte interessada. Durante o correr do dia, foi manifestada aí a necessidade do parecer do Comitê de Controle Internacional, que também foi feito, foi ofertado ainda no dia 10, e, felizmente, aí por uma agilidade muito grande da Anvisa, e eu sou muito grato à Anvisa, né, por essa agilidade e pela compreensão, os estudos foram retomados. No desenvolvimento vacinal existe o Comitê Independente Internacional, daí o nome, independente. Ele emite as suas considerações porque ele não é parte interessada. O Instituto Butantan não é o Comitê Independente Internacional, são entidades diferentes. Tanto é que, quando o documento do Comitê Independente Internacional chega, os estudos são retomados. Então, a questão da comunicação não é se ela foi feita, quantas vezes foi feita. A questão é com quem ela teria que ter sido feita. Veja, o Comitê Internacional é informado pelo Butantan. É o Butantan que informa o Comitê Internacional e solicita a manifestação do Comitê Internacional se achar que é pertinente, se achar que há essa necessidade. Né? Aqui, no caso, foi interpretado que não havia exatamente pelo fato de não ser um evento relacionado à vacina. Foi solicitado? Sim, foi, porque a própria Anvisa achou que isso seria necessário, mesmo tendo todas as informações. A comissão precisa de documentos. O relator não está presente, mas ele está fechando o relatório do ano todo, de março para cá. Então, essas trocas de documentos e informações tiveram, a partir de segunda-feira passada, ou um pouco antes, as respostas, as chegadas, os horários. Tanto a Anvisa quanto o Butantan, nós gostaríamos que remetessem à comissão. Para Dimas Covas, a Anvisa sequer deveria tratar da segurança do processo. Já para o contra-almirante Barra Torres, não havia alternativa. Uma separação nítida de competências. A Anvisa deve, sim, regular a qualidade da pesquisa, a qualidade dos procedimentos que estão sendo feitos e não, na minha opinião, interferir sobre as características da segurança relacionadas ao centro de pesquisa em si, porque esse não é, de forma alguma, nem relacionado à Anvisa. Tá? Portanto, quando há uma manifestação clara do centro de pesquisa de que o evento não tem relação com o produto, essa informação é relevante e deve sim ser considerada pela Anvisa. Não restava ao decisor, que não fui eu, nem a doutora Alessandra, nenhuma outra conduta. Na noite de segunda-feira, diante de informações incompletas, e os senhores vão constatar, informações que passam longe do campo da certeza, outra atitude, a não ser imediatamente parar o processo, sob risco de que outro cidadão testador fosse acometido do mesmo problema. Que resposta daria esse corpo técnico à família de um outro testador se sofresse outro testador de um problema que para nós não estava esclarecido na noite de segunda? Vamos repetir isso ad nauseam, não estava esclarecido na noite de segunda? Ao indagar a agência sabia que algum evento semelhante aconteceu? Sabia. E nada fez? Não, nada fez. E o questionamento sobre a Coronavac reforçou a argumentação daqueles que são contra as vacinas. Esse episódio pode contribuir para gerar resistência à população à Coronavac e a outras vacinas também já disponibilizadas no Programa Nacional de Imunização, o PNI, reforçando as ações do chamado movimento anti-vacinas, que infelizmente os fake news já têm atuado. Em caso afirmativo, como reverter a eventual desconfiança da população
em relação à confiabilidade das vacinas e dos estudos clínicos que as envolvem? Há uma campanha, presidente, há uma campanha no mundo contra a vacinação, o que nos preocupa muito. Basta ver aí a volta do sarampo, acontecendo novamente paralisia infantil e outras doenças que estão voltando. Essas ações políticas, com relação a esse fato em questão da obrigatoriedade ou não, pode constituir um caos no país e retornar essas doenças que já estavam controladas. A iniciativa da Anvisa trouxe dúvidas quanto às vacinas, que está sendo colocado aí todo dia pelas redes sociais. Lembrando que, especificamente, o próprio presidente, que de uma maneira ou de outra indicou Vossa Senhoria, tem falado que não precisa de vacina obrigatória. Do outro lado, trouxe dúvidas quanto à Coronavac. Claro que colocou. Eu vejo muita gente já perguntando. Eles chamam de Coronavac, chamam a vacina chinesa, como o presidente tem falado com um certo desdém. Os baixos índices de cobertura obtidos nas últimas campanhas de vacinação já acenderam o sinal de alerta. Nós estamos vivendo um problema muito grave de vacinação. Termina agora a vacinação da poliomielite e do sarampo com a menor adesão dos últimos anos. É uma adesão em torno de 40%, 45%, sendo que o esperado seria acima de 85%. Então, todas as questões relativas à vacina, se toma a vacina, se é obrigatória na vacina, se a vacina é segura, se a vacina é chinesa, obviamente que tem impacto na população. Obviamente que tem impacto. Nós temos um recorde negativo de pessoas que compareceram à campanha de vacinação da poliomielite e sarampo recentemente. Agora, por quê? Vamos lá. Existe uma campanha mundial contra a vacinação, de desacreditar vacinas de uma maneira geral. E isso é muito forte aqui no Brasil. Então, qualquer autoridade de saúde tem que ter uma responsabilidade muito grande para que esta campanha não se afirme diante da maioria da opinião pública o que pode acontecer. Nós estamos vivendo um momento de contestação à vacina e o caso da poliomielite é um exemplo. O meu estado foi pioneiro na universalização da poliomielite entre 79 e 81. Foi o pioneiro no Brasil. Albert Sabin esteve aqui. Tem uma avenida aqui em Florianópolis com o nome dele. E nós mal passamos de 50% de vacinação. Então há um movimento muito sério de contestação. Quando o governante máximo do país resolve dizer que só é para se vacinar quem quer, depois de anos que se vem tentando convencer vacinar, que a gente sabe que tem milhares de patologias, de doenças, que você morre porque não tem uma vacina, quando você tem vacina, como mostrou aí Espiridião, a poliomielite. Estamos aqui, doutor Dimas e eu, prestando os nossos esclarecimentos, a população nos assiste e esperamos que forme, sim, o seu convencimento da importância de se vacinar. Não só essa, foi muito bem colocado, os índices preocupantes de adesividade à vacinação antipólio. É importante vacinar, não devemos colocar nenhuma dúvida. O trabalho é feito por instituições centenárias, instituições sérias. Então, população, venha se vacinar, no caso da Covid-19, assim que possível. E como fica a credibilidade do Butantan e da Anvisa? Qual é o impacto dessa decisão para os estudos sobre a vacina? Essa suspensão, de forma como foi conduzida, não compromete a credibilidade dos estudos, assim como a vacina, junto à população? Quanto à questão de comprometer a credibilidade, ao contrário, não compromete. Está tudo às claras, está tudo colocado às claras. Eu não entendo que isso enfraqueça em absoluto esse protocolo vacinal. Eu entendo que a permanência da dúvida poderia ter enfraquecido, mas não o seu esclarecimento.
Restou-se dúvida quanto a uma das maiores e mais importantes instituições brasileiras, que é o Butantan, assim como a Fiocruz, quantos outros, neste Brasil tão carente de instituições de alta reputação e credibilidade mundial. O Butantan é uma delas. Evidente que trouxe e que, independente de quem é o governador de São Paulo, todos nós temos respeito e usamos produtos fabricados e produzidos e desenvolvidos pelo Butantan. E trouxe credibilidade, colocou a credibilidade em dúvida da própria Anvisa. Foi politizado, é politizado, e não é o Congresso Nacional que politiza, não, e muito menos a população em geral. Agora, que cria essa desconfiança, tirando a credibilidade de instituições como a Anvisa, como o Instituto Butantan, isso é imperdoável. O diretor-presidente da Anvisa disse que a suspensão da pesquisa foi um ato de rotina. Veja o que aconteceu. Nós entendemos na agência que esse evento, o evento em si, e não todo esse corolário que está à volta do evento, foi um evento de rotina. Esse evento aconteceu em outros protocolos vacinais. Tivemos interrupções, aliás, longas, comparado com este, é claro, de 6 dias na AstraZeneca e de mais de 6 dias na Janssen. Então, este foi uma interrupção de apenas poucas horas, muito menor do que os outros dois. Se esse episódio vai gerar resistência na população, o que eu entendo que pode gerar resistência na população, eminente senador, é não tratar a rotina como rotina, é tratar a rotina como caso especial. Interrupção em protocolo vacinal é rotina, não é caso especial. A vacina não é uma questão de rotina. A vacina é uma necessidade crucial para o nosso país e para o mundo. Independente das circunstâncias políticas, e elas existem, e não existe intriga política sem que os dois lados contribuam para ela. Então, eu acho que nós deveríamos, nesse caso, apelar para a cooperação e para que as rotinas contenham a gentileza necessária pela prioridade que nós todos temos em relação à vacina. Como o senador Espiridião falou sabiamente, isso aqui não é uma coisa de rotina. Isso aqui é vida, é urgência, é vida que, se a gente correr contra o tempo, a gente vai fazer viver centenas de pessoas que vão morrer de morte evitável se a gente não correr atrás disso. A atitude, a meu ver, com todo respeito pelo presidente Barra, a precipitada da Anvisa, tem algumas consequências muito sérias e não pode ser colocado como rotina. Não é uma rotina, como muito bem disse a senadora Zenaide. Não é uma rotina. O mundo inteiro está preocupado e focado só nisso, com reflexos na educação, na economia, em tudo que é possível. Então tem que ser levado com muito cuidado, com muita atenção e muita responsabilidade. Eu preciso voltar a algo que falei agora há pouco e que foi bastante criticado pelos eminentes senadores Tasso Gereissati e Zenaide. Refiro-me que rotina não é procedimento vacinal. O que disse que é uma rotina para a comissão interna de nossa agência, e essa rotina está prevista em resolução de diretoria colegiada, é um fluxograma de decisões. Isto é que é rotina. Vacina não é rotina. 160 mil mortes não é rotina. E não foi isso que eu disse. Eu disse que rotina é tomar decisões como esse grupo tomou. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.